Então, um bom dia para todo mundo e vamos iniciar fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de poder e misericórdia, fazei que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações, nos torne um templo da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, esta semana que nos preparamos para a festa de Pentecostes no próximo domingo, também aqui no Brasil é uma semana de oração pela unidade daqueles que professam a fé em Cristo, isto é, a unidade dos cristãos. E a partir de hoje a liturgia nos apresenta o texto de São João, capítulo 17. Então, os próximos 3 dias vamos meditar este capítulo 17, que geralmente é chamado a oração sacerdotal de Jesus. Desde o século XVI se começou a chamar esta oração de Jesus de oração sacerdotal. Mas por quê? Porque uma das características fundamentais do sacerdote é ser intercessor. Então, tanto no Antigo Testamento, como e sobretudo no Novo Testamento, com o sumo e eterno sacerdote Jesus, então, a característica fundamental de Jesus no seu ministério é ser o intercessor, aquele que nos une com o Pai. E esta união entre o Pai e nós se garante pela vinda de Jesus a este mundo, porque ele se torna a ponte, Ele é ao mesmo tempo Deus e homem, e portanto, de fato, é o perfeito intercessor. Então, até então, os intercessores, os sacerdotes do Antigo Testamento eram apenas homens. Mas agora o sumo e eterno sacerdote é o Deus que se fez homem. E, portanto, o caminho seguro, perfeito, que nos conduz ao Pai. No capítulo 14, Jesus dizia justamente isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, hoje e até quinta-feira, nós meditaremos esta belíssima oração, como já dissemos, a oração sacerdotal de Jesus. E o trecho de hoje se encontra em João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11a. Esta oração, ela se situa no contexto da última ceia. Jesus que está se despedindo dos apóstolos. Nós já tivemos a oportunidade de mencionar algumas características deste momento, já desde o capítulo 13 até agora o capítulo 17, o contexto é da última ceia. E é uma oração, de fato, porque João diz que Jesus ergueu os olhos ao céu e disse. Até então, Jesus estava falando diretamente para os discípulos. O olhar de Jesus era para aqueles que estavam ali em torno da mesa com ele. E, portanto, agora nós temos uma mudança. Jesus agora eleva os olhos ao céu e dirige essas palavras ao Pai. Portanto, é verdadeiramente uma oração. Até então nós tínhamos discursos, diálogos de Jesus. Agora nós temos essa belíssima oração, que, como já dissemos, é oração sacerdotal, porque Jesus intercede pelos discípulos, mas também Jesus intercede por aqueles que se tornarão discípulos. Então, nós podemos assim dizer que essa oração é sacerdotal e é oração universal. Não se restringe apenas àquele momento, nem para aquelas pessoas, mas é de alcance universal. E aí o que Jesus diz nesta oração? Então, nesta primeira parte, Jesus, dirigindo-se ao Pai, vai afirmar: chegou a hora. E esta hora, este tema que está presente já desde o início do Evangelho de São João, é o momento da glorificação de Jesus, isso é, da manifestação do seu amor. Por isso que logo em seguida Jesus diz: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Então, a glória de Jesus é a glória do Pai. E o que é a glória de Jesus? Senão a manifestação do seu amor. Essa palavra glória é também entendida como manifestação, aquilo que aparece. E o que é que aparece
nos ensinamentos e nas atitudes de Jesus é o amor. Por isso que Jesus já também afirmara no Evangelho de São João que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. E Jesus continua dizendo que essa glória dele é a manifestação do amor de Deus que quer a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna, nessa perspectiva de São João, no ensinamento de Jesus, não é simplesmente uma realidade para um futuro que não se sabe ainda quando será. Mas a vida eterna, Jesus diz com muita clareza, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, em outros momentos também Jesus tem falado da vida eterna, por exemplo, no discurso do Pão da Vida, no capítulo 6, quem crê tem a vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, são várias afirmações de Jesus que vão deixando a clareza, evidenciando o que de fato significa a vida eterna. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. E conhecer, na Bíblia, sobretudo no Evangelho de São João, exige uma convivência. Não é possível conhecer sem conviver, sem proximidade, sem relacionamento, sem comunhão. Por isso que quando os discípulos, os primeiros discípulos, que nós encontramos no início do Evangelho de São João, deixam João Batista e seguem a Jesus, Jesus pergunta, o que vocês estão procurando? E eles perguntam, mestre, onde moras? Então, onde moras? Significa saber não apenas o lugar onde Jesus habita, mas onde encontrar Jesus. E encontrar Jesus para quê? Para conviver com ele. Por isso que Jesus faz o convite, vinde e vede. Então, esse convite de Jesus é para favorecer uma convivência com ele e, naturalmente, o conhecimento da sua pessoa, que não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento de informações, mas é um conhecimento de experiência. Nós podemos falar na nossa própria experiência, que nós falamos que conhecemos as pessoas e não significa que já tenhamos convivido com elas, mas dizemos que conhecemos. Talvez dizemos até que conhecemos alguém porque ouvimos falar dele, mas não convivemos. Então, para a Bíblia e sobretudo para o Evangelho de São João, isso não é conhecimento. Não se pode conhecer sem conviver. E por isso Jesus diz que o conhecimento do Pai é a vida eterna. E quem é que dá a conhecer o Pai? O Filho. Por isso que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Então, de fato, Jesus é a revelação do Pai. Porque ele vai dizer, eu te glorifiquei na terra e cumpri a obra que me deste. Então, qual é a obra de Jesus? Senão fazer com que a humanidade conheça o Deus verdadeiro. Porque conhecendo o Deus verdadeiro, conhecendo a verdade, conhecendo a fonte da vida, então se alcançará a vida. De novo, quando Jesus fala, eu te glorifiquei na terra, nós precisamos ter bem presente o que significa glória, o que significa glorificar. Esse termo grego, e naturalmente também o termo hebraico, kabod, é manifestação concreta. Geralmente, quando nós falamos em glória, dar glória a Deus, glorificar, nós ficamos apenas no aspecto do culto, apenas do louvor. Claro que isso é importante, porém, a glorificação de Deus é a manifestação, fazer Deus ser visto. Mas como é que Jesus glorifica o Pai? Jesus glorifica o Pai nas suas atitudes. Então, quais são as atitudes de Jesus, senão
manifestações concretas do seu amor. Nós também lembramos aquele acontecimento, aquele pedido, né, que Filipe faz a Jesus nesse contexto: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz: mas Filipe, tanto tempo estou convosco, quem me viu, viu o Pai. Então, o que é que nós vemos em Jesus? Nós vemos em Jesus a manifestação do amor de Deus. Então, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele ensinou, ele revelou quem é o Pai. Ele não mostrou fisicamente o Pai, né, nesse sentido mais literal, mas ele mostrou aquilo que é, poderíamos assim dizer, a essência de Deus, que é o amor. E, portanto, nas manifestações das atitudes de Jesus, tudo era para que as pessoas conhecessem a Deus que é amor, conhecessem a Deus que é misericórdia, conhecessem a Deus que é onipotente, conhecessem a Deus que perdoa e assim por diante. Então, a glória de Jesus, a manifestação da hora de Jesus, é a manifestação de Deus que é amor. E, portanto, mais do que uma definição sobre Deus, Jesus mostra Deus amando, Deus perdoando, Deus acolhendo, mas não a definição sobre Deus. Então, que nos unamos sempre mais nesta semana de preparação para a festa de Pentecostes e com essa intenção bem especial, que todas as pessoas que professam a fé em Cristo, se aproximem sempre mais da verdade para viverem a comunhão e assim o testemunho ser mais convincente. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.